Olá, meus amigos que nos acompanham, um bom dia para você. Estou aqui hoje na minha rotina, no meu lar. A minha esposa ali está fazendo aquilo que a gente sempre gosta, que é um bom almoço. E eu estou aqui continuando respondendo as perguntas que muitos fazem no nosso canal. E hoje eu vou responder mais uma pergunta. Achei essa pergunta muito inteligente, muito curiosa. Como eu já disse em outros vídeos, que eu não estou respondendo perguntas pela quantidade de vezes que ela é perguntada. Eu estou respondendo aquelas perguntas que, particularmente, eu vejo que merece sim uma resposta. E quando eu digo isso, eu também não quero chatear você que está me assistindo, que porventura fez uma pergunta e eu não respondi. Eu precisei classificar só 20 perguntas e classifiquei exatamente aquelas que eu entendo que merecem sim ter uma resposta, tá bom? Pois bem, e a resposta de hoje é para aquele que fez a seguinte pergunta. No mundo de hoje, será que ainda existe pessoas com o mesmo perfil do Severiano, um sujeito valente, mas ao mesmo tempo medroso, que tem medo de água, que não sabe viver em cidade grande, que tem assim um certo medo, um certo pânico com os acontecimentos? Então a pergunta que a pessoa fez me pareceu ser o fato de que pessoas como Severiano já não existem mais no mundo de hoje. Bem, eu começo respondendo essa pergunta no seguinte formato. Eu não sei que cidade essa pessoa que fez a pergunta mora, eu não sei qual foi a experiência que ela já teve com o sertão, com o Nordeste, sinceramente não sei. Mas eu posso te garantir que o Severiano, ele possui um pouco de muitos perfis, de muitas pessoas que vivem nesse mundo em diferentes lugares. Alguma coisa está na vida de alguém. Por exemplo, o fato de ser órfão, viver sem os pais, o fato de ser uma pessoa que sofredor, o fato de ser uma pessoa que guarda um passado, uma história, um fato por consequência lá do que aconteceu no passado. Agora, bem dentro da pergunta, há a questão sobre o medo que ele tem de água, o medo que ele tem das pessoas. Olha, aqui no Nordeste, no sertão, a gente encontra, sim, pessoas que se acostumam com a sua vida, com a sua rotina lá na roça, isolado no seu campo, e que, de certa forma, quando ele vai à cidade, ele tem, sim, os seus momentos de dificuldade de conviver com essas, vamos dizer assim, com essa violência que a cidade possui. Então, tudo isso é comum, é natural no mundo de hoje. Mas eu quero aproveitar nessa pergunta e relatar para você que o personagem Severiano não foi escrito assim de uma maneira fictiva, ou seja, quando eu criei esse personagem, eu me inspirei na vida de uma pessoa que viveu há muitos anos atrás aqui na nossa região no Nordeste. Para quem reside aqui no Nordeste, na minha região, na região de Picos, na região de São José do Piauí, cidades adjacentes, vai se lembrar de um homem que viveu na década de 70 até os meados dos anos 80, 85, por aí. Um homem que viveu aqui nessa região, que por sinal ele era um homem portador de necessidades, ele era um sujeito deficiente, ele tinha algumas deficiências, mas ele tinha uma história. Esse homem ele ficou conhecido como Lázaro, e esse título de Lázaro foi dado a ele porque ele andava na casa das pessoas pedindo ajuda, pedindo esmola, pedindo sobrevivência. Era muito comum ele chegar nas residências e quem conhecia ele logo abria o espaço na sua casa, oferecia a ele um banho, oferecia a ele um jantar, um almoço, e dependendo daquela família, dependendo daquele lar, ele pousava naquela casa e ficava até 30 dias, 40 dias, 60 dias. O meu pai, na época, era um homem muito receptivo, ele gostava muito de ajudar, ele gostava muito da obra da beneficência, e por várias vezes ele recebeu na sua casa esse homem
que ninguém conhecia a sua história. O Lázaro, ele era um homem que, segundo algumas informações, pelo menos alguns relatos que a gente ouvia, sem nada confirmado, ele era um cearense que vivia aqui no Nordeste aqui no Piauí já há muitos anos, pedindo esmola, pedindo ajuda, mas que na verdade ele tinha uma história, ele tinha um passado que ninguém conhecia. Mas tinha uma coisa nele também, que eu me inspirei para incluir no personagem Severiano, que ele tinha medo também de água. Ele tinha um medo muito grande de água, ele não tomava banho. Entendeu? Para você entender, ele ficava na nossa residência até 60 dias. Em algumas vezes que ele passou na nossa casa, nos 60 dias que ele passava lá, ele não tomava banho. Em poucas vezes que o meu pai incentivou ele a tomar banho, precisou levar ele à força, porque ele não gostava de água, ele tinha medo de água. Quando ele via a água, ele se assombrava, ele tinha medo. E isso me chamou a atenção a ponto de incluir isso exatamente no personagem Severiano. Mas uma outra coisa que ele tinha também, que está ligado ao personagem do Severiano, é que ele carregava consigo uma bolsa. Ele carregava uma bolsa que guardava aquela bolsa com muito amor e carinho e proteção. Ele não permitia ninguém tocar naquela bolsa. Nós que éramos crianças na época tentávamos pegar na bolsa e ele não aceitava, ele não deixava. Então a gente atentava ele, fazia raiva a ele, simulando que ia roubar a bolsa dele. E deixava ele nervoso, e ele começava a brigar. Sabe como que é a criança? Ele gosta de criar esse clima. E os nossos pais na época brigavam, mandavam que a gente respeitasse e não mexesse com ele, deixasse ele em paz. Portanto, ele dormia, mas ele dormia abraçado com essa bolsa. E algumas vezes a gente ia lá tentar arrebatar a bolsa, tirar a bolsa das suas mãos. Mas ele não aceitava, ele acordava assustado e não permitia que ninguém pegasse aquela bolsa. Havia uma curiosidade em nós, principalmente crianças, de saber o que existia, qual era o conteúdo ali dentro daquela bolsa. A gente tinha essa curiosidade, mas a gente não tinha acesso. A minha irmã, por nome de Valtira, certo dia ela conseguiu pegar a bolsa e abrir com muita dificuldade. E quando ela abriu a bolsa, para surpresa dela, não existia nada na bolsa, senão alguns papéis escritos como se fosse rabiscos. E ela encontra apenas um pedaço de um registro de nascimento, que estava só um pedaço mesmo, tanto é que não deu nem para ver o nome dele completo, exceto um sobrenome e um documento rasgado, que ali não valia, para nenhuma ocasião não valia mais. Mas aquele sobrenome que a minha irmã conseguiu captar do documento foi trazido para o conhecimento de um tio meu que também era cearense, casado com uma tia, com a irmã do meu pai, e ele era cearense também. E quando citou o sobrenome para ele reconheceu aquele sobrenome, segundo a informação que ele disse na época, que as pessoas que tinham aquele sobrenome no Ceará eram pessoas ricas, eram pessoas de família poderosa. E então, quando ele ficou sabendo que o Lázaro trazia esse sobrenome, logo então ele cria a teoria que Lázaro era de uma família rica, de uma família poderosa, e que algum motivo, alguma coisa, algum problema de família, o que ninguém nunca soube, levou esse homem a preferir viver uma vida de mendigo, uma vida fora de sua família. A história de Lázaro ninguém nunca soube, de fato, a verdade. Apenas houve especulações e criaram muitas teorias. Inclusive, quando ele desapareceu, quando ele nunca mais voltou na nossa região, criamos uma tese de que a família dele o resgatou, o trouxe de volta.
acreditávamos nisso, até que mais tarde surgiu já uma outra conversa que ele faleceu em um lugar, em uma residência que ele estava dormindo e faleceu. Mas uma história que ninguém nunca comprovou a mesma. O certo é que o mistério da vida de Lázaro, para mim, permanece até hoje. Eu nunca tive respostas de todas as perguntas que, como criança, eu questionava. Aonde estavam os pais de Lázaro? Será se ele era de uma família rica mesmo? Por que ele andava no mundo mendigando, pedindo ajuda? Por que Lázaro tinha medo de água? Por que Lázaro tinha medo das pessoas? Ele era antissocial, ele não ficava num lugar com muita gente. E quando ele vinha numa estrada que ele se deparava com alguém, ele se escondia, ele entrava na mata e esperava que aquelas pessoas prosseguir o seu itinerário até que ele sentisse segurança e saía novamente e continuava a sua rotina. Não era qualquer casa que ele ficava, não era qualquer casa que ele pedia ajuda, ele tinha os lugares específicos aonde ele encontrava proteção. Portanto, esse relato que eu estou trazendo para você, da vida de Lázaro, das experiências de Lázaro, que eu vivi na minha experiência, aliás, experiência minha, né? Contato que eu tive com essa pessoa, me inspirou a eu criar um personagem que de fato não ia ser igual à história de Lázaro, mas eu extraí algumas coisas dele para o Severiano. Então eu só estou dando uma resposta para você que me assiste, que nenhum personagem que a gente cria vem somente da ficção. Existem alguns fundos de verdade, existem algumas coisas que a gente extrai de experiências de outras vidas e monta, coloca, adapta-se a um roteiro e conta uma história para vocês. Então a minha resposta é essa, gostaria que você aceitasse a minha conclusão em tudo, que Severiano ele não é um sujeito inexistente, ou seja, o perfil do Severiano não extravasa em nada. Na verdade, ele é mais um daqueles que vivem nesse mundo, nas estradas, quando a gente passa, quando a gente viaja, é muito comum nos depararmos com alguém com a bolsa nas costas, ou sem bolsa, sem nada, caminhando numa estrada, sem destino, certamente andando por andar, mas que não sabe aonde vai chegar. Mas no fundo, essa pessoa tem uma história, tem um passado que pouca gente conhece. Somente Deus, o Criador, conhece todas as coisas. Meu muito obrigado e que a história de Severiano possa ainda nos emocionar. Tu acha que nós vamos deixar a Dandinha namorar com um forasteiro? Tu não tem pai nem mãe, tu acha que eu não já sei não? Eu não tenho mesmo não. E é só por isso que eu não posso namorar com Dandinha? É, Severiano, e deixa ela em paz, viu? Ei, Dandinha, tu não vai querer eu mesmo não? E Dandinha nunca namora não. E quando ela for namorar é com gente daqui, não é com gente que não tem família não. Vambora, Dandinha. E tu quer saber? Tu fica muito mais feio com esse óculos de fundo de garrafa.
pai, não tenho mãe. Eu sou sozinho. E ainda ninguém quer eu.